Bem-vindo ao seu programa Avenida das Artes. Hoje, na presença do professor Armando Coelho, Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Avenida das Artes. Muito prazer. E de facto vamos conhecer professor arqueólogo, professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, hoje parece já jubilado. Dia 9 de janeiro. Então está com tempo disponível para continuar nesses projetos que nos têm legado ao longo dessa vida. Tenho estado a continuar. O professor começou a sua atividade em força sempre no campo da arqueologia. Vamos conhecer então quem é o nosso professor Armando Coelho, que nos formou a muitos de nós na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu nasci, e para começar pelo princípio, nasci numa aldeia do Concelho de Passos de Ferreira, que tem uma das maiores, que tem a maior estação arqueológica portuguesa em área escavada, que é a Citânia de Sanfies. E um conjunto de circunstâncias fizeram com que eu me relacionasse desde a minha infância com essa atividade. Foi o facto de os diretores das escavações, o tenente-coronel Afonso do Passo e o padre Eugênio Jalé, ficarem hospedados em casa do meu avô. E um tio meu, que era professor primário, ter cedido a sua casa, a sala de visitas da sua casa, para que o espólio das escavações ficasse depositado com relação ao sítio e não fosse nem para Guimarães, nem para o Porto, nem muito menos para Lisboa. Foi assim que nasceu o arqueólogo Armando Coelho? Foi assim que eu me comecei a relacionar com a cultura material e a importância da cultura material em termos de, como é que me é de exprimir, de uma nova maneira, ou uma maneira diferente de fazer história. Desde sempre nos habituamos a um conceito de história relacionado com a escrita, e tudo o que era anterior à existência da escrita não existia, era uma coisa anterior, era uma coisa que nem era história, era pré-história. E foi justamente um bocadinho como resultado do progresso da investigação que se veio a verificar que efetivamente todo o nosso passado é história, seja ele relatado por escrito, seja ele relatado por qualquer outro tipo de documentação. Neste caso concreto, um sítio destes e tudo o que se relaciona com eles permite efetivamente fazer o cruzamento entre a documentação escrita e entre a documentação que nos é apenas fornecida pelos objetos, pelos sítios, pela própria paisagem, que não deixa de também ser um grande testemunho da nossa vida. Mas como o seu professor, depois de ter de facto presenciado na sua juventude todos esses projetos, acabou por ser o seu professor depois a consolidar todos esses estudos iniciais? Foi também outra vez uma questão eu julgo que aí reside nessa minha infância, reside a incubação da minha vocação e da minha vida. Jubilei já e julgo que deixei, ou que tenho já feito uma obra grande, ou de certa referência, para uma faixa importante do conhecimento da nossa região e das áreas que com ela se relacionam no mundo, pelo mundo sobretudo europeu, a que nós hoje chamamos proto-história, conceito que ajudei a consolidar, porque se trata de um período em que que eu considero que na nossa região se formou ou se conformou como o substrato da matriz regional. Sr. Professor, só um pouco para os nossos telespectadores, a questão da arqueologia, a sua importância desse estudo dos primórdios da nossa existência enquanto nação, a importância da arqueologia para os tempos atuais. Eu tive bastante sorte pelo facto de ter conhecido, ou ser uma geração que me antecedeu, que não tinha ainda um tratamento científico, ou melhor, muito cientificado da investigação arqueológica, e julgo que estou na era de transição para a cientificação da arqueologia em Portugal. É evidente que a arqueologia, como ciência,
desenvolve-se sobretudo no século XIX e durante o século XX, mas em Portugal esteve na mão de amadores durante muito tempo e fora das universidades, designadamente no Porto, onde não sequer havia a Faculdade de Letras, após a extinção da primeira Faculdade de Letras, só com a recuperação da Faculdade de Letras nos anos 60 é que se começou outra vez a ativar o ensino programado e sistematizado da história na sua globalidade. E nessa sistematização temos precisamente então estes trabalhos, não é? Temos aqui este livro do professor Armando Coelho, da Citânia de Sanfins, que nos estava a referir. Temos hoje este livro também, A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal. É uma reedição, uma segunda edição, atualizada, quando possível, ampliada, da minha tese de doutoramento apresentada na Faculdade de Letras nos anos 80 e que foi reeditada recentemente em 2007 pela Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Alguns títulos como o Museu Municipal, Museu do Móvel, de Passos de Ferreira. Isso também é uma área... Então vamos já à área da museologia. Vamos agora centrar, deve-se ao seu professor Armando Coelho, de facto, a consolidação em Portugal da museologia enquanto um estatuto também científico, enquanto organização que hoje é vista nos museus portugueses. Deve-se ao seu professor também a criação de uma cadeira de museologia e bem um mestrado, e já estamos hoje já com doutoramentos na área da museologia. Deve-se aqui a partir da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, através do seu professor Armando Coelho, deve-se precisamente essa consolidação científica desse trabalho na área da museologia, que o seu professor, precisamente depois nos diversos museus, aliás, como curador de algumas exposições também, que tem incursado também dentro dessa área, o Museu Judaico de Belmonte. Isso é uma iniciativa recente sobre a proto-história da região. Os Senhores da Guerra, não é? Sobre o estudo da importância que a estatuária tem como símbolos da representação do poder. Sr. Professor, há bocado quando lhe... Deixe-me dizer-lhe, para não perdermos o fio à meada, se foi difícil passarmos de uma fase menos pré-científica. O Sr. Professor estava a dizer na consolidação científica da arqueologia. A museologia passou por processo idêntico ou pior. Porque a museologia não era considerada uma área que pudesse ser, ou tivesse um estatuto disciplinário. E a museologia, enquanto área e era sobretudo vista como um resultado de coleções, exposições e pouco mais. E tudo o que se relacionava com a formação em museologia era feita até os anos 60 para 70 no Instituto de José de Figueiredo e proporcionada depois do 25 de Abril, pelo Instituto Português de Património Cultural. O IPAR. O IPPC, na altura. Até que o próprio IPPC pediu o auxílio das universidades para proporcionar uma profissionalização cuidada na área da museologia. E foi justamente aí nesse período, cerca dos anos 90, 80 para 90, que o IPPC se dirigiu à Faculdade de Letras do Porto, ficando a meu cargo, e depois mais alguns colegas, a organização de um curso que iria replicar o curso de conservador dos arquivos e das bibliotecas e arquivos para a área da museologia. Na reflexão sobre a criação desse curso, verificamos efetivamente que a arqueologia, nesse período, pela Europa, já estava a transformar-se numa nova museologia, com preocupações não só de conservação e de exposição, mas sobretudo atendendo aos públicos, atendendo à comunicação, atendendo à investigação e a muitos outros aspectos que fizeram que a museologia se consolidasse como uma área absolutamente multidisciplinar e transdisciplinar. E é justamente o conjunto de especialidades na área da conservação, da exposição, do restauro, da comunicação, e portanto que abarca
áreas que vão desde a engenharia. No fundo, fez um pouco na museologia aquilo que o Sr. Professor estava a sistematização de todos esses conhecimentos, ordená-los e depois, de facto, consolidá-los depois na prática com profissão também e definindo também profissões na área da museologia. Portanto, começamos por uma experiência de criação de uma pós-graduação na Faculdade de Letras do Porto, pós-graduação que prestigiou muito, ou por onde passaram grande parte dos técnicos auxiliares e dos técnicos superiores que já trabalhavam nos museus e que não tinham formação adequada. Depois criámos na sequência desse curso de pós-graduação o mestrado e já vamos no 3º ano que temos o curso de doutoramento em museologia, que é o único curso de doutoramento que existe na Península Ibérica nessa área, e com muitas adesões, mais de, julgo, entre 30 a 40 alunos neste momento, sobretudo portugueses e do Brasil, mas de diversas áreas. Sr. Professor, eu felicito por todo esse trabalho, quer no campo da arqueologia, o professor Armando Coelho, quer no campo da museologia, como acaba de explicar, toda esta consolidação do trabalho que tem feito ao longo dos anos, leva-nos a congratular-nos precisamente por sendo também aqui, na cidade do Porto, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, na pessoa do professor Armando Coelho, tem tido todo esse dinamismo, toda essa... Sr. Professor, nestes tempos em que se fala muito de crise, mas o Sr. Professor é um homem de esperança e que ao longo da sua vida... na consolidação desses projetos, como nos evidenciou, há sempre uma mensagem a transmitir que o Sr. Professor nos lega sempre. Eu julgo que a valorização do património que se tem feito desta maneira, investigando e qualificando, eu julgo que pode se transformar numa grande mais-valia, mesmo económica, da nossa região. Nesse âmbito, portanto, não só vemos a importância que os museus têm na atração para o turismo interno, mas mesmo para o turismo externo, lamento que, efetivamente... Está a referir o Sr. Professor a cultura também como investimento e como projeto económico de desenvolvimento do país. Lamento, efetivamente, que o Porto, que foi a primeira cidade do país a ter um museu municipal, não tenha conseguido ainda o seu museu municipal, moderno, que seria efetivamente uma mais-valia para o turismo da cidade. Julgo que se isso fosse feito em relação com a requalificação do Museu da Universidade do Porto, que precisa também urgentemente de o fazer, teríamos efetivamente uma grande oportunidade de atração que a cidade do Porto já por si tem. Mas isso seria uma grande mais-valia. Para a região, temos também proposto e andamos empenhados já há uns anos, e julgo que vamos conseguir, certamente, que esta área, que me tenho debruçado na área da arqueologia, possa criar uma rede de interesses relacionada com aquilo que nós chamamos a rede dos castros do Noroeste Peninsular, que afirme a originalidade desta região, efetivamente o norte de Portugal, a Galiza e as Astúrias Ocidentais, que possam efetivamente atrair, transformar-se num polo de atração no âmbito do turismo cultural, com uma qualidade que qualquer outra região não possa ter. E é justamente essa originalidade que nós vemos através dos sítios, dos objetos e das tradições da nossa região e até da própria língua, são argumentos já da cultura imaterial que depois se poderão cozer com estes da cultura material, que possa transformar a nossa região nestes e noutros aspectos, mas sobretudo nestes, num grande centro de interesses e polo de atrações, como já teve na Idade Antiga. Nós julgávamos, e os antigos, quando se referiam a esta região, recordo-me do grego Estrabão, dizia que isto era uma região bárbara, atrasada, porque estava longe da civilização. Os nossos trabalhos arqueológicos vêm-nos dizer que não, que era um polo de interesse e de atração, mesmo para os povos do Mediterrâneo, ou do norte da Europa, ou do centro da Europa, desde essa época. Portanto, não vejo por que motivo nós não devemos de desanimar quando isso já foi assim, pelo menos há mais de 3.000 anos para cá. Professor, e são com essas palavras de esperança que lhe agradecemos aqui a sua presença na Avenida das Artes. Isso fica a promessa de que temos que nos deslocarmos
deslocar a esses locais, a Citânia e outros locais que o seu professor tem estudado e aprofundado conhecimentos, que se calhar um programa de cultura também e de arqueologia em loco, podemos conhecer de facto esses estudos e mostrá-los num programa que a Avenida das Artes também irá contemplar. Posso dizer que é um sucesso garantido. Muito obrigado. Eu agradeço então a sua presença e então fica prometido. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Sr. Professor. E vamos passar para um segundo convidado, o arquiteto Marco Paz, onde vamos conhecer todo o desenvolvimento que na área da arquitetura jovem está a ser realizado. Agora com o segundo convidado desta primeira parte, o Avenida das Artes, arquiteto Marco Paz. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Arquiteto Marco Paz, que está especializado na salvaguarda, recuperação e revitalização do património arquitetónico e centros históricos, tem desenvolvido vários projetos nesse âmbito. É atualmente professor na Escola Profissional Artística da Árvore da cidade do Porto, é consultor de entidades públicas e privadas na área da arquitetura desde 2007 e, uma nota importante também, representou Portugal na Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo em 2008, na qual o Marco Paz ganhou um primeiro prémio no concurso internacional para a requalificação da frente marítima e projeto do Grande Hotel de Las Palmas, na Gran Canária, em Espanha. Tão jovem, Marco Paz, e já tens este percurso tão longo e tão profícuo em importância? Bom, são 13 anos, digamos, de campo profissional. Evidentemente que a arquitetura nasceu, ou o interesse pela arquitetura nasceu, digamos, já há cerca de quase 20 anos e, portanto, como costumo referir, esta área ou esta profissão é mais do que uma profissão, é se calhar mesmo um modo de vida e, portanto, é com, eu diria, muita dedicação e muito esforço que se consegue atingir alguns objetivos. Esta área da recuperação é mais uma vertente que a arquitetura tem, portanto, porque a arquitetura abrange um conjunto de matérias, eu diria, transversais e, portanto, a recuperação é, de facto, hoje em dia, uma matéria ou um tema muito abordado. Mas eu gostava, se me permites, antes de avançarmos com esta especificidade do tema da recuperação, eu gostaria de falar um bocadinho do percurso que se foi construindo, dado que é difícil, pelo menos para mim e para a equipa que represento, Tu agora estás com um projeto também da empresa Logo Existe, não é? Exatamente. Que é um gabinete na área da arquitetura, da comunicação, do design. Exatamente. Todo um projeto criativo, não é? Que envolve esse projeto Logo Existe, não é? Exatamente. Ou seja, dando continuidade ao raciocínio, efetivamente é difícil distinguir entre a profissão e o ser pessoa, digamos assim. E a arquitetura tem essa mesma capacidade de unificar estes dois mundos. Mas em termos, eu diria, históricos, a Logo Existe é uma empresa de arquitetura, design e comunicação, como referiste, é uma marca registada, é uma marca constituída por uma equipa multidisciplinar. E jovem, não é? Exatamente, todos os elementos são, digamos, abaixo dos 42 anos aproximadamente. E, portanto, existe uma perspectiva muito transversal, isto é, o porquê da arquitetura, do design e da comunicação em conjunto, porque efetivamente existe uma forte relação entre estes três campos e porque cada projeto deverá ser entendido sempre de uma forma muito transversal. Uma das grandes, digamos, características desta marca, que faz parte de um grupo, digamos assim, é o facto de se desenvolver projetos com o máximo rigor, com uma eficiência criativa, que é sempre um processo delicado, mas que é isso que nós procuramos enquanto equipa, e sobretudo dar uma resposta concreta a um problema, isto é, responder àquilo que os clientes nos solicitam, estando devidamente enquadrado no ponto de vista financeiro, cultural, e até ao gosto do próprio cliente,
não, eu diria, desrespeitando todas as características ou todas as questões ligadas à disciplina da arquitetura, do design e da comunicação. E, portanto, a Logis Isto surge como um elemento que materializa todo este processo de criação processo de criação, como estás agora a referir e bem, que é quase como, para além da vossa criação, é como um diálogo também com os vossos clientes e portanto, é uma criação dialogada, não é? Que acaba por ser ir ao encontro de toda a expectativa que se tem de uma salvaguarda correta, mas também não retirando também o património, mas também colocando também, dialogando com o próprio cliente todo esse processo criativo, não é? Perfeitamente, subscrevo por inteiro o que dizes, ou seja, existe aqui uma forte relação de diálogo que, por regra, não é fácil de gerir, digamos, no mundo das artes e no mundo também da parte mais científica, porque se entende que o criador ou o criativo, digamos assim, vive num mundo isolado. Não é verdade, absolutamente. Aquilo que nós consideramos enquanto equipa francamente positivo é o facto de podermos, através das ferramentas, digamos, que desenvolvemos ao longo do tempo e de dilatar o nosso próprio conhecimento nestas matérias, utilizar essas mesmas ferramentas para poder materializar algo que, por regra, acaba por ser definido como um sonho do cliente. E, portanto, esta ideia de materializar um edifício é um processo complexo, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de todo o processo envolvido, desde o projeto até à concretização da própria obra. E, portanto, é esta transversalidade e este diálogo que é criado entre a nossa equipa e todos os nossos clientes. Marco, mas não deixas de ter a ligação no campo também artístico. E, portanto, a parte do desenho, não é, que está sempre presente no trabalho. Eu vou pedir que se passe algumas imagens sobre essa parte do teu desenho e se as quiseres comentar também. A parte do desenho é uma presença constante, essa ligação precisamente com a parte artística e com a parte de arte que tu imprimes, tu e a tua equipa imprime no trabalho, não é isso? Sem dúvida. Eu considero, na qualidade de pessoa, digamos assim, e estamos a ver aqui já algumas imagens, como tu podes também ir comentando também, algumas imagens de alguns trabalhos que tens feito, claro. Não é? Este tipo de desenho que é aqui apresentado são desenhos que marcaram um percurso, que marcaram, digamos, viagens dessas que são fundamentais para um arquiteto, para um designer, porque é uma dilatação do seu conhecimento, entender as culturas regionais, as culturas específicas de um lugar e transportar esses mesmos conhecimentos para outros lugares e poder compreender melhor essas mesmas culturas. E, portanto, alguns destes desenhos são desenhos feitos, digamos, alguns em Portugal, outros em países que, ou as suas próprias culturas marcaram a história da arquitetura, como alguns exemplos que aqui passaram na Grécia, Roma, Egito, e portanto são culturas, obviamente, que são fundamentais na nossa história e que nos influenciam diretamente o nosso trabalho. E para ir de encontro à questão que tu colocas, portanto, ao espírito que se procura introduzir nos projetos, a arquitetura, o desenho e o design nunca devem ser desligados de uma componente artística. Isto é, o desenho é, na minha perspectiva, a base de todo o desenvolvimento de um projeto. É a capacidade de materializar num curto, digamos, espaço de tempo aquilo ou a síntese que tu consegues fazer do ponto de vista da observação. E, portanto, a mão permite-nos abrandar a velocidade do pensamento. Existe uma relação fortíssima entre a dedução e a indução e a mão tem essa capacidade de fazer esse registro, esse abrandamento do pensamento. E, na minha perspectiva, e de uma forma muito pessoal,
entendo que o desenho nos permite criar as bases para que uma obra seja efetivamente, eu diria, rica, do ponto de vista cultural, porque a riqueza não se mede pela qualidade ou pela quantidade dos materiais, ou pelo tipo de material, mas sim pela sua dimensão, eu diria, transversal a nível da cultura, de uma resposta a um programa, porque, façamos aqui um parêntese, se o edifício não responder a uma função exata, para que nos serve a arquitetura? E a arquitetura hoje também, muitas vezes, nós verificamos, passa, tu referiste muito bem a importância do desenho, porque hoje fazer arquitetura através do programa informático e fazer copy-paste de um ficheiro, e depois vemos as cidades todas pulverizadas, a ocupação do espaço, todo com uma mesmidade, com uma falta de criatividade, de cor, de forma, quando a arquitetura com o desenho, como tu referiste muito bem, adquire precisamente a dimensão do criador e a dimensão da função desse equipamento para o espaço envolvente em que ele se vai localizar. E é essa vertente artística com que vocês trabalham e que tu desenvolves o teu trabalho, não é isso, Marco? Perfeitamente. É um facto que o desenho surge como a base, eu diria, o instrumento mais importante no desenvolvimento de um projeto, porque ele permite-nos, como referi há pouco, permite-nos aproximar à escala, à proporção. E racionalizar a função e a criação, propriamente dita, desse espaço. Porque eu entendo que se um edifício responde a uma função e se limita exclusivamente à resposta a esse mesmo problema, que é responder a essa função, e não tem uma perspectiva sobre outros campos, então aí não estamos perante um bom projeto de arquitetura. Como alguns autores e alguns teóricos na área da arquitetura referem, o caso do Christian Norberg Schulz, a arquitetura tem uma dimensão existencial, ou seja, sempre ajudou o homem, portanto, a demonstrar significados e a demonstrar a sua presença ou a sua existência num determinado lugar do nosso globo. E, portanto, quando visitamos um país, um dos grandes objetivos do turista é visitar elementos que constituem arte. A arquitetura é uma das belas artes e, portanto, tem essa, eu diria, responsabilidade em materializar. E para fechar um bocadinho o raciocínio daquilo que tu referiste, infelizmente existem construções no nosso país, não só, noutros países também, naturalmente, mas o nosso país convive com determinadas construções que foram resultado de pouquíssima reflexão sobre o que é realmente a arquitetura. E limitaram-se a entrar numa componente estritamente, digamos, comercial, em que há uma procura do copy-paste, digamos assim, como referes, e que nada tem a ver com a arquitetura. Há uma frase que eu acho muito interessante, uma definição da arquitetura. A arquitetura é sempre uma área difícil de definir, mas existem muitas definições, e uma delas que eu gosto muito digamos, de utilizar, a arquitetura é, ou significa construir com princípios formalizadores. E, portanto, temos aqui duas frases, temos duas palavras essenciais, construir e princípios. Princípios que têm uma forte componente filosófica. E ética. E ética. E ecológica, inclusivamente. Exatamente. E construir, porque se não for construído, não é arquitetura. Será sempre um projeto de. E, portanto, esta ideia de facto, construir algo com princípios é a base, do meu ponto de vista, que qualquer profissional nesta matéria ou estudante de arquitetura deverá levar em consideração, não se deixando levar por questões comerciais ou meramente de especulação. Aí entra aquela frase do arquiteto Marco Paz: cara, a arquitetura, que paixão de dever materializar-te. É sem dúvida, eu diria que é uma máxima. Essa frase que há algum tempo me persegue, e que efetivamente
entendo ser o meu dever e a minha responsabilidade junto da sociedade e na qualidade de arquiteto e também de professor, transmitir, divulgar e lutar, digamos assim, que é uma palavra que hoje em dia é crucial, lutar pelos, eu diria, pelos princípios que defendemos, para que possamos manter determinados imóveis no mundo da recuperação ou no mundo do património em bom estado e traçar também, eu diria, percursos futuros através de construções novas. Porque, aqui em tom de conclusão em relação a este tema, a arquitetura não pode ser vista como a arquitetura antiga e a arquitetura contemporânea. A arquitetura deve ser vista como um todo e a cidade faz essa unificação. Não existe arquitetura, do meu ponto de vista, arquitetura antiga e arquitetura contemporânea. Existe sim má ou boa arquitetura e, portanto, é esta fusão entre o antigo e o novo que nós temos a responsabilidade, não só os arquitetos, mas todos os elementos que estão ligados à arte, portanto, de fazer esta unificação e esta transmissão de geração em geração, que é o património. Marco Paz, eu agradeço-te imenso estas tuas mensagens, esta tua força. De facto, também na minha vida há 3 princípios também muito salomónicos que me guiam também, que é essa iluminação, essa sabedoria e essa coragem de nós afirmarmos esses propósitos, esses valores, esses princípios que hoje em dia estamos tão carecidos na nossa sociedade. E há exemplos como o arquiteto Marco Paz, jovens, um jovem professor, um jovem arquiteto, mas com uma dimensão grande e forte desta mensagem que também na arquitetura, também na vida, devemos em todos os momentos da nossa vida fazer. Marco Paz, eu desejo-te as maiores felicidades para o teu projeto, para Logo Existo, e haveremos em próximos programas apresentar também esses teus projetos in loco também. Eu acho que ver e filmar e estar nesse todo processo criativo, filmá-lo é muito importante. E agradeço as tuas lições que hoje nos delegaste aqui e nos deixaste. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Obrigado e felicidades. Obrigado. Vamos para a nossa segunda parte da Avenida das Artes. Fica aí que nós vamos conhecer o pintor Jorge Corval. Até já.